Então, amigos e irmãos, estamos agora aqui na bela cidade de Cafarnaum, dando prosseguimento a esta viagem histórica pelas terras de Israel. Nós estamos agora visitando a antiga cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela tem uma passagem importante que está em Mateus 4,13, que diz assim: "E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali." Esta é a cidade que Jesus adotou como sua cidade natal. Ele não era daqui, mas ele foi rejeitado em Nazaré e transferiu-se para cá, porque aqui era um local específico, rota para todos os locais onde ele poderia estar pregando a palavra. E a palavra de Deus diz assim em Mateus 9:1. Diz assim: "E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade." Vejam bem como diz a palavra, chegou à sua própria cidade. Ou seja, esta cidade é a cidade de Jesus realmente. Nesta cidade, Jesus realizou grandes prodígios, grandes milagres, e mesmo assim não foi reconhecido como o Messias esperado. Aqui nesta cidade, Jesus realizou milagres maravilhosos. Por exemplo, vou citar alguns para vocês. A cura do servo do centurião, que está em Mateus 8:5, quando Jesus foi chamado pelo centurião, pedindo a ele que acompanhasse-o à sua casa, porque ele estava com seu servo adoentado. Ele estava com seu servo passando por problemas diversos de saúde. E Jesus disse: "Vamos." Aí o centurião, que conhecia as leis e as normas hebraicas da época, disse a ele: "Não, mestre, eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dizei uma única palavra e meu servo sarará." Foi o que aconteceu. Foi um milagre maravilhoso que Jesus realizou e o servo do centurião ficou curado. Jesus ainda fez uma observação. Disse assim: "Nem em Israel eu encontrei tamanha fé." Hoje em dia nós temos a mesma coisa. Quantas vezes nós deixamos de crer no que Jesus quer colocar para nós, nas vantagens que nós temos em servir ao Cristo verdadeiro, e às vezes duvidamos. A fé nossa às vezes é falha, mas se nós colocarmos em prática a fé no verdadeiro Jesus, que pode todas as coisas, nós também alcançaremos os milagres que aqui foram alcançados. Outra cura maravilhosa que Jesus realizou nesse lugar, nessa cidade de Cafarnaum, foi a cura da sogra de Pedro, que está em Mateus 8:14. Vocês sabem muito bem, como diz a Bíblia, que a sogra de Pedro estava acomedida de uma febre muito grande. E Jesus, chegando naquele lugar, que depois nós vamos estar mostrando para você aqui, as ruínas da casa de Pedro, foi exatamente alguns passos desse local, que você vai ver que naquele lugar, Jesus ali chegando, simplesmente a sogra de Pedro foi sarada e foi preparar o alimento. Outros tantos milagres aconteceram aqui, como por exemplo a restauração do paralítico, que está em Mateus 9:11. Também a libertação do endemoniado, que está em Mateus 1:32-34. E entre inúmeros milagres ocorridos aqui nesta cidade de Cafarnaum. Nós estamos aqui exatamente dentro do local onde era a sinagoga. Na realidade, isso daqui são ruínas da segunda sinagoga. A primeira sinagoga realmente está abaixo desse local. Nas escavações apareceram e aqui foi reconstruída essa sinagoga que nós estamos agora aqui vendo as ruínas. E nós temos aqui logo abaixo, eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco estaremos mostrando, as ruínas exatamente das casas, dos modelos das casas em que moravam aqui o povo da cidade de Cafarnaum. Acompanhem, venham comigo e eu vou mostrar para vocês como era o sistema de casas de Cafarnaum. Muito bem, queridos, eu quero que vocês vejam, esse sistema era o sistema usado pelos moradores da época de Cafarnaum. Cafarnaum, como você pode ver, era uma vila,
um vilarejo cercado, e dentro desse vilarejo existia, por exemplo, você pode ver ali a rua principal. E dentro desta rua principal, você vê a entrada de diversas entradas de casas da época. O interessante notar aqui, queridos, é que a rua, ela tinha uma entrada para o que a gente chama de clã. Na época era chamado de clã. O que é o clã? O clã é onde viviam diversas famílias. Você pode notar pelas imagens que existem diversos quadrados onde eram chamadas de salas de residência. A porta que dava para a rua, como você pode notar lá, a rua principal, ali existia uma porta que era fechada por dentro. Agora, as portas de cada sala residencial dessa não tinha uma porta que fechava porque havia um respeito muito grande de uma família para com a outra. E era falta de respeito você construir uma casa, como é esse quadrado que você pode notar, e se tivesse uma porta seria falta de respeito uns com os outros. Então as ruas, as ruelas dentro do clã, de cada clã desse daqui, onde moravam diversas famílias, não tinham portas. E nos corredores entre uma porta e outra, entre uma entrada e outra de cada local de família desse, é onde se colocava o fogão e era do lado de fora que se fazia a refeição, que se fazia o alimento. E aqui na parte interna de cada sala dessa era onde eles dormiam e ficavam à vontade. Agora, a porta que dava para a rua, sim, essa era fechada, era a única forma. O sistema, o estilo é octogonal, como tudo era na época, até mesmo a vila, a cidade de Cafarnaum, é um sistema octogonal e tudo aqui era feito desta forma. Eu quero mostrar para vocês também, daqui a alguns minutos, exatamente os restos da casa de Pedro, que foi escavada e foi encontrada, e que supostamente, e tem muita lógica, para que seja a casa de Pedro, onde Jesus, inclusive, era hóspede constante dentro da casa de Pedro. Eu quero mostrar para vocês. Então nós estamos aqui agora, como eu havia dito para vocês, exatamente no local onde foi feita a escavação e se descobriu esta residência. E esta residência, através de exames feitos através do carbono 14, concluiu-se que é exatamente da época de Cristo, na época em que Cristo viveu. E concluiu-se também que esta daqui era realmente a residência onde Pedro morava. Você pode notar que é uma residência, como eu mostrei anteriormente, construída no sistema octogonal, como tudo era aqui na época. E aquela parte interna ali realmente é considerada como a residência de Pedro, onde Jesus se hospedava constantemente aqui em Cafarnaum. Você pode ver que em torno da residência de Pedro existe também uma estrutura antiga no sistema octogonal. É uma igreja antiga que foi construída aqui anteriormente e que também já está em ruínas. Acima disso, nós temos aqui um templo católico, onde as pessoas realizam as suas missas em louvor ao local onde se considera a casa de Pedro. Então você pode ver aqui comigo realmente as ruínas do que se considera a cidade de Cafarnaum, onde Jesus realizou inúmeros e maravilhosos milagres e que, apesar de estar com Deus no céu, continua realizando esses mesmos milagres de forma maravilhosa na minha vida, na tua e na vida daqueles que ainda confiam no poder de Jesus.